Em todos os acontecimentos bíblicos, nós vemos que Deus se relacionou com o homem. E de toda forma, desde o início até os dias de hoje. Uma pergunta que eu quero deixar logo nesse começo de vídeo é por que nós não conseguimos retrair esse relacionamento de novo com Deus? E por que e como o nosso Deus se relaciona com a gente? Se gostou do vídeo, acompanhe até o final. Fala galera, beleza? Renan Santos aqui, mais um vídeo no canal e dessa vez vou falar sobre relacionamento. Sim, não um relacionamento qualquer, mas um relacionamento principalmente com nosso Pai, com Deus. Bom, para começar, vamos voltar desde o início. Eu gosto de frisar um texto bíblico que está em Gênesis 3. A gente sabe que em Gênesis 3 acontece a queda do homem, né? Mas eu quero frisar em uma parte na Bíblia onde se começa esse relacionamento, onde Deus, ele não simplesmente criou Adão por besteira, criou o homem por besteira. Ele criou alguém para poder se relacionar com ele, alguém que pudesse ele chamar de filho. E frisando nessa parte de Mateus 3, Gênesis 3, versículo 8, fala bem assim: quando ouviram a voz do Senhor, o Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. A parte que eu quero frisar e quero deixar muito importante aqui é bem no comecinho, quando fala: quando ouviram a voz do Senhor, o Deus, que andava no jardim pela viração do dia. O que acontece nessa parte? Ele está falando que Deus se relacionava com o homem na viração do dia, todo dia. Isso parecia ser uma rotina. Porque quando a gente está falando sobre um texto, sobre alguma coisa, sobre uma vida de alguém, né, contando uma história de alguém, a gente sempre frisa as principais partes. Isso é o livro ele gosta de fazer. Ele determina uma rotina que Deus fazia. É a mesma coisa se contasse a minha história. Todo dia de manhã, Renan acorda num certo horário, pede bênção para sua mãe, pede bom dia para todo mundo. E essa é uma rotina, entendeu? Isso era o que acontecia com Deus. Deus ele tinha uma rotina com o homem. Toda tarde, toda viração do dia, ele chegava lá e ia conversar com o homem. E nessa questão, nós começamos a entender que Deus, ele tinha um relacionamento com Adão. E esse mesmo relacionamento foi perdido por graças ao pecado. A gente acompanhando cada passagem bíblica, cada passagem importante bíblica, a gente vê que o homem precisou ter um relacionamento com Deus. O homem precisou ouvir a voz de Deus e também precisou da sabedoria de Deus. A gente começa vendo depois de Adão, vem Abel e Caim, que Deus falou com Caim quando ele matou Abel. A gente vê quando ele pergunta para Caim: onde está o seu irmão? E aí ele fala: eu não sou nenhum cuidador, né? Umas bíblias vai estar falando, né? Eu não sou nenhuma babá para cuidar do meu irmão. Que eu devo saber. O sangue deles gritar no deserto. Quer dizer, Deus ouviu, né? Então assim, desde aí Deus sempre falou com o homem, e passando por Abraão, passando por Moisés, passando por Davi mesmo, pelos sacerdotes, pelos profetas. Aí a gente chega até um cara que conseguiu restituir esse relacionamento com o Pai. E esse cara é Jesus. Jesus ele veio não simplesmente para cumprir a promessa de um profeta, mas para se cumprir a lei e principalmente para que nós podemos voltar e regressar ao jardim. Podemos voltar ao Éden e conversar com o nosso querido Pai. Termos um relacionamento com Ele. Jesus, ele não era um cara simplesmente como um profeta que chegava falando das maravilhas do reino do Senhor, mas também falava como um filho que observava muito o trabalho do Pai. E a gente vê isso em alguns filhos, alguns pais que têm algum serviço muito bom
E o filho fica ali falando, ah, meu pai é assim, meu pai... Ele explicava tudo certinho, porque ele via cada detalhe que Deus fazia. E então, esse relacionamento é devolvido. Quando ele é devolvido literalmente? Em Mateus 6, versículo 5, aqui na minha Bíblia, como se deve orar. E aqui, Jesus explica como deve se orar, que a gente deve chegar no nosso quarto, no nosso secreto, fechar a porta e orar ao nosso Pai em secreto, porque Ele nos responderá em secreto. Essa é uma forma de relacionamento. Um casal, quando eles casam, eles têm um momento da lua de mel, tem toda aquela questão, né? Isso aí é um assunto que não precisa nem ficar falando muito. Mas quando eles têm as suas casas, né? Casa dos dois, eles têm um relacionamento íntimo, né? Mas eu quero explicar e frisar essa parte. Quando Jesus fala para que a gente entrasse no secreto, é para que a gente ficasse em intimidade com o Senhor, ter um relacionamento, uma conversa. Muitas das vezes isso acontece na família, principalmente quando um pai vai falar com o filho sobre determinado assunto, que é um assunto um pouco delicado, um assunto que não precisa ser exposto. Ele senta ao pai como um secreto, eles ficam ali num lugar e tem a sua conversa. Assim é com Deus. Deus, ele tem essa vontade de trazer esse relacionamento conosco. E a primeira pergunta que eu tinha feito era: por que nós perdemos esse relacionamento? O que acontece para que a gente perde esse relacionamento? Porque a gente se afasta do Senhor. Isso acontece principalmente com o pecado. Quando nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, nós não cumprimos o que deve ser cumprido, nós fugimos da rota, saímos dos princípios, nós se afastamos do Senhor. Deus não se afasta da gente literalmente, mas nós se afastamos do Senhor. O pecado cria uma barreira entre nós e o Senhor, e então esse relacionamento é quebrado. É como se a gente tivesse mesmo um relacionamento entre pai e filho, e o filho desobedece o pai, desobedece uma ordem do pai, e o pai fica chateado por um dos motivos. O pai sempre ensinou o filho a como deve andar, como deve se comportar, ao que ele gosta, que ele não gosta, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. O pai tem que ensinar o filho o caminho mais correto a ser seguido. Porém, muitas das vezes o filho desobedece, né? Ah, eu não quero viver o que meu pai fala, porque meu pai está errado. E isso é o que acontece com a gente quando a gente peca. Nós se afastamos do Senhor, não é que Deus nos afasta da gente, porque Ele está conosco todos os dias. E o pai, por mais ruim que ele seja, um pai que não tenha tanta experiência, mesmo assim ele tem um instinto de pai. Esse instinto, ele quer cuidar, ele quer ensinar aquilo que ele sabe pro filho. Muitas das vezes ele não vai ter algo muito bom para ensinar, mas muitas das vezes são coisas boas. E o pai fica chateado. Assim é com Deus. Agora, eu já expliquei como ele se relaciona e por que nós se afastamos do Senhor, né? Porque esse relacionamento é rompido. Como a gente consegue quebrar essa barreira, né? Como que a gente consegue voltar a ter relacionamento com o Pai? Tudo se resolve, tudo, com base em conversa, com base em perdão, com base de arrependimento. Voltando a mostrar para ele quem nós somos realmente. Somos pecadores? Cara, nós não somos santos, não seríamos santos. O único santo já viveu nessa terra e foi crucificado por amor a nós e nos libertou do pecado. Porém, nós que vamos lá e buscamos esse pecado de volta. Jesus, ele nos fez voltar a ter relacionamento com o nosso Pai. E esse relacionamento que a gente pode ter de volta com o Pai é na base de oração, é na base da intimidade com o Senhor. É na base de você chegar e falar para o Senhor: olha, Pai, me perdoa, falhei muito contigo, eis-me aqui. Assim como acontece em Isaías 6, eu falei no vídeo anterior, e sempre gosto de frisar essa parte, mostrar para o Senhor realmente quem somos. E essa é a base do relacionamento.
Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo mais curto, um pouco, agora vai ter umas ediçõezinhas, mas é isso aí. Vou estar postando vídeos, vou tentar postar vídeos semanalmente, ou o mais rápido possível. E é isso, gente. Por favor, se gostou do vídeo, dá like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, comenta se possível. Eu vou estar postando, como sempre posto, minhas redes sociais. Me segue lá no Instagram. Eu vou deixar a página também para você entrar lá e curtir a minha página. E é isso aí. Eu espero que você possa comentar, que você possa mandar um direct e a gente possa conversar tranquilamente. Manda uma mensagem lá no Instagram, manda mensagem aqui no YouTube mesmo. E a gente pode estar conversando. E é isso. Beleza? Nós. Falou.